Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca das questões do reino. Diácono Lucas comigo nessa manhã, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz a todos. A gente estávamos conversando ontem, né, e algumas frases que você usou trouxe uma inspiração no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando no coração de quem está nos ouvindo agora, Amém. Nos assistindo. Em Mateus 9, Jesus ele fala de algo interessante, tá? A expressão é: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Olha que interessante. O texto diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Não é um evangelho construído para a igreja. Nem um segundo a eu mesmo. Ou para a instituição, mas o evangelho do reino. E por que ele começou a fazer isso? No versículo 36 ele diz: vendo a multidão, teve compaixão, porque andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Por que Jesus ele começa a pregar o evangelho do reino? Porque ele vê as pessoas, tem compaixão por elas, porque elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então a expressão dele dizer eu sou bom pastor e tantas outras expressões nesse sentido tem a ver com esse evangelho do reino e essa expressão das pessoas como ovelhas estarem sem destino, né? Perdidas. Talvez hoje, depois de tantos anos, a expressão seja a mesma. Mas muitos de nós, enquanto liderança, pastores, né? A gente olha para as ovelhas como aquelas que precisam ser tosqueadas, não como aquelas que precisam de direção, de cuidado. O que me assombra o coração é que o Senhor, no texto seguinte, no versículo seguinte, ele fala assim aos discípulos, né? A seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. O que ele está dizendo? Que esse pastoreio está abrangendo os discípulos, né? Ele diz no 38, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Nós estamos vivendo essa realidade hoje, infelizmente, de pessoas que desconectaram-se desse evangelho do reino e constroem um Jesus que, quando olha para a terra, vai ver o mal que você faz e vai vir tirar satisfação com você. Seu malvado, você vai para o inferno. Não constrói esse Jesus que olha para a nossa perdição, as nossas dificuldades, estarmos perdidos e nos dar uma direção, um caminho como um pastor. E essa realidade hoje de pessoas que pregam o evangelho segundo o seu próprio interesse, o segundo interesse da instituição, está muito longe dessa realidade de quem tem compaixão, de quem tem amor, de quem olha como pastor para ter cuidado. E isso é uma verdade hoje, Lucas. Exatamente. A Bíblia fala também lá na frente, em Timóteo, Paulo alertando Timóteo, falando que nos últimos dias, né, o coração de muitos se esfriaria e que iria haver um espírito de engano entre o povo. E a gente vê que isso é uma realidade, a gente vê que hoje surgem várias doutrinas trazendo a palavra daquilo que é meio que uma distorção, trazendo o evangelho segundo a ótica daquela pessoa, segundo aquela realidade, e às vezes é um pouco divergente daquilo que realmente o evangelho prega, né? O que Jesus fala sobre o evangelho do reino. E esse espírito de engano tem se infiltrado, a gente vê, né, em todas as igrejas. Isso não é de hoje, né? Lá, aconteceu quando Moisés foi tirar o povo do Egito. Deus mandou ele lá, vai lá, taca o cajado no chão, vai virar cobra. E os magos daquela época conseguiram replicar a mesma coisa, né? Agora você vai lá no rio, toca no rio e a água vai se tornar sangue. Os magos daquela época fizeram a mesma coisa. E isso, eu estava refletindo sobre esses textos dessa semana e me trouxe um impacto e pra gente refletir, né? Porque às vezes a gente é levado por certas doutrinas, por certas palavras, por certos movimentos que parecem ser Deus, né? As ações e as atitudes e o resultado daquilo parecem ser de Deus, sim, né? Porque, Deus mandou, né, ir lá e jogar o cajado no chão que se transformaria em uma cobra. Os magos fizeram a mesma coisa, teve o mesmo resultado, né? E como que a gente consegue se desvencilhar dessas situações, né? Se o povo não conhecer esse evangelho do reino, forte, o evangelho do amor, o evangelho que verdadeiramente Cristo pregou,
né? Porque Cristo não veio pregar o evangelho dele, né? Como o senhor falou, ele veio trazer aquilo que Deus mandou, né? Vim fazer a vontade do meu pai. Vim fazer a vontade do meu pai, não é aquilo que eu quero, não tô fazendo aqui a minha vontade. Tanto é que quando ele tá lá na cruz, ele fala, ó, se der, me tira daqui, porque tá difícil o negócio, mas que seja feita a tua vontade. E a gente tem perecido, né? A nossa geração tem perecido por causa dessa situação. Há muita informação, mas há pouco conhecimento. Aleluia. As pessoas... Hoje nós temos acesso à Bíblia de várias versões, né? Tem a linguagem de hoje, a de amanhã, a de ontem. É isso mesmo. Tem um monte de linguagem e você tem a informação ali fácil, que na sua época não tinha, né? Se você não tivesse um livro ali, uma Bíblia, alguém para estar ali do seu lado. Isso aí. Poxa, eu não entendi essa parte aqui, o que você acha que é? Aí alguém trazia o entendimento. Hoje as pessoas veem um vídeo de 10 minutos no YouTube, no Facebook, e tiram a conclusão daquilo que a outra pessoa teve sem ter experiência. E aí tem se tornado esse espírito de engano verdadeiramente, né? A Bíblia se cumprindo. E a gente tenta, né, lutar contra isso, trazendo um conhecimento daquilo que é a respeito verdadeiramente desse evangelho do reino, e não segundo o que a gente acha. É muito difícil, porque eu sou dessa questão, né? Eu me lembro que alguns líderes que tive marcaram minha vida de forma interessante e alguns outros de forma não tão interessante. E quando eu percebo, né, que nas igrejas por onde transitei, que tanto me abençoaram, tantas outras construíram, né, atitudes, sentimentos, pensamentos que não tinham a ver com o reino. Era muito mais um reinado, né, do que realmente aquilo que era fazer o que a Bíblia diz ou a vontade do Senhor. Naquela época já existiam isso, né? As pessoas viam Jesus curando, uma certa quantidade de pessoas, né, saiu, foi expulsar o demônio e falou assim, ó, a gente expulsa em nome do Deus de Paulo, né? E levaram uma coça, né? Levaram uma coça, porque queriam caminhar numa glória que não era deles. Hoje a gente vê muitas igrejas imitando de tal forma outras igrejas, achando que vão conseguir roubar a glória de Deus ou caminhar na glória de outro. E não é assim que Deus faz. A graça do Senhor é para todos, é óbvio, ponto. Mas eu preciso entender onde está fluindo essa graça para aquilo que é um propósito maior. Porque Jesus, ele prega o evangelho do reino, porque ele vê as pessoas desgarrados e não para uma promoção pessoal. Hoje o que mais a gente vê são igrejas, né, denominações preocupadas em trazer crente para sua igreja. Vem para minha igreja, você quer crente de outra, que aqui a gente é melhor do que aquela outra igreja. E na verdade, o crente que já foi alcançado por Cristo, o que ele precisa de um bom discipulado. O que a igreja precisa reunir-se para ter um entendimento vamos buscar as ovelhas desgarradas do nosso Pai, porque grande é a seara, já está tudo pronto, mas esse entendimento de buscar o perdido está muito longe. A gente prega um evangelho pessoal, de promoção pessoal, que é a nossa igreja, que é o nosso ministério, mas não esse evangelho do reino para alcançar o perdido. E o evangelho que acaba em nós, né? Sempre. Que sempre a gente, que Deus me restaurou, Deus me curou, e agora Deus me curou para eu ficar sentadinho aqui no banco, levantando a mãozinha e aplaudindo. Né? E é um confronto, né, que o Senhor sempre traz nas ministrações, que, cara, se aquilo que Deus fez na nossa vida acabou em nós, repense se realmente foi Deus que fez. Aleluia. Porque se Deus ele fez algo na sua vida, esse algo tem que transbordar para a vida do seu vizinho. Amém. Tem que transbordar isso para a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Deus restaurou o meu casamento hoje, e aí, agora eu vou ficar bonitinho, namorando com a minha esposa pro resto da vida. Não, Deus nos restaurou para que a gente possa auxiliar outros casamentos que passaram pela mesma situação ou por coisas piores, e Deus vai nos direcionar para que a gente seja a resposta na vida dessas pessoas também, né? Esse evangelho transborda, não tem como acabar em nós, senão a gente vai reter e, cara, maldito aquele que não prospera aquilo que Deus deu, né? Não tem como... não tem a ver com salvação, né? Isso que a gente está falando. Não tem a ver com se vai para o céu ou não. Tem a ver com o quanto que a gente vai conseguir demonstrar Cristo através de nossas vidas. Cumprir o propósito. Questões de céu é bem complicado. Aquele que acha que não vai, foi. Vai ser uma grande surpresa. Ele acha que vai, não vai, entendeu? É muita coisa envolvida nisso. Mas se a gente entender que estamos fazendo a vontade do nosso Pai, a
gente vai alegrar o coração dele. A expressão de Jesus foi essa: não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Que você que está perdido, desgarrado, ou você que foi entristecido no ministério, não importa, esteja paralisado naquilo que é um chamado, que esse evangelho do reino que te alcançou seja uma verdade todos os dias da tua vida e você replique esse evangelho do reino na vida de outras pessoas. Beijo no teu coração. Paz de Cristo. A paz de Cristo.